Olá pessoal, e aí, tudo bem? E aqui estamos nós com mais um HQ7, o seu programa de quadrinhos favorito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre uma personagem ranzinza, pão duro, muito de temperamento muito forte. Ele é avarento e, ideologicamente falando, por uns ele é amado, por outros ele é odiado. E se você é expert no assunto, já sabe que a nossa personagem de hoje é ninguém menos, ninguém mais do que o famoso Tio Patinhas, e nós vamos falar a respeito da HQ número 1 do Tio Patinhas pela Editora Abril. E aqui estamos nós com o Tio Patinhas número 1 da Editora Abril. O Tio Patinhas, ele fez parte da vida dos brasileiros, mais precisamente a partir de 1950, com o lançamento da revista O Pato Donald número 1, também pela Editora Abril. A partir daí, ele sempre participava ali como coadjuvante nas aventuras do Pato Donald ou na revista do Pato Donald, nas suas aventuras solo mesmo. Mas o sucesso do personagem foi tão grande que em 1963, a Abril resolveu lançar como teste o Almanaque do Tio Patinhas. Tanto é que essa edição tem uma curiosidade, Ela foi lançada como Almanaque do Tio Patinhas e era o Pato Donald apresenta. Até porque, como era de praxe naquela época, se a revista não obtivesse sucesso, eles não lançariam, Não dariam continuidade. Mas, surpreendentemente, o Tio Patinhas vendeu muito bem, Tão bem que em meados dos anos 50 e 60, Tio Patinhas vendia 500 mil de exemplares em bancas, ou seja, é uma coisa fabulosa, fantástica, fenomenal, E junto com o Pato Donald se tornou nos dois carros-chefes da Editora Abril. Tanto é que havia até uma piadinha, que a gente poderia dizer meme lá no mundo editorial da Abril na época. Por quê? Quando alguma coisa ia ser lançada e havia, dos especialistas financeiros, uma certa insegurança, o Victor Civita dizia, compre que o pato garante, Por quê? Pato Donald ou Tio Patinhas tinha uma vendagem tão grande que garantiria, cobriria qualquer prejuízo. Inclusive, para quem não sabe, a própria revista Veja, que depois se transformaria no grande carro-chefe da Editora Abril, quando da época do seu lançamento dos anos 70, ela dava prejuízo, E prejuízo esse que era coberto com o lucro da revista do Tio Patinhas. Mas voltando a falar do Tio Patinhas número 1 mais precisamente. Em dezembro de 1963, chegava às bancas o Almanaque do Tio Patinhas, um lançamento da Editora Abril e que, diferente do Pato Donald, teria 132 páginas e traria não só histórias do Tio Patinhas, mas de várias outras personagens da Walt Disney. No exemplo, nesse número 1 nós vamos ter o Gastão, o Peter Pan, o Zorro e o Mickey. E a história do Tio Patinhas, que abria a revista, é o caso do dinheiro pegajoso. É uma história bem engraçada, onde os irmãos Metralhas, aqueles 3 picaretas famosos do mundo Disney, aparecem, de uma forma surpreendentemente bem de vidas, ricos, E lógico, tudo que vem dos Metralhas já se sabe que não é lícito. Mas causa espanto, porque ninguém sabia qual a causa dessa riqueza deles, Já que eles não haviam participado de nenhuma falcatrua naquele momento. Até que o Tio Patinhas, então, percebe que, de uma forma meio misteriosa, sua caixa forte está sofrendo uma sangria, o dinheiro está desaparecendo. E aí, logicamente, a gente sabe que era mais uma artimanha dos irmãos Metralhas que estavam tirando o dinheiro do famoso Tio Patinhas. Tio Patinhas surgiu nos Estados Unidos em 1947, Foi uma criação do quadrinista Carl Barks, um dos preferidos dos fãs da Disney, para o estúdio Disney. E a partir daí ele ganhou destaque, dentro daquele universo da Disney. Levando-se em consideração, fictícios, a revista Forbes, de uma forma brincalhona, um dia avaliou as personagens mais ricas do quadrinho. E ao contrário do que muitos pensavam, não foi o Bruce Wayne, nem o Tony Stark, Foi o T'Challa, ou seja, o T'Challa, o Pantera Negra, que acabou sendo o mais rico. E, surpreendentemente, o segundo mais rico era o Tio Patinhas, com a fortuna estimada, segundo a revista Forbes, de forma fictícia, em 64,5 bilhões de dólares. Então, é o segundo personagem mais rico das histórias em quadrinhos. O Tio Patinhas
alguns acreditam que ele foi baseado no Scrooge, né? Lá do romance do Charles Dickens, aquele cara avarento que só percebe o dinheiro, né? Cuja razão de viver é o dinheiro. Então o que acontece? Daí o próprio nome dele em inglês, né? Ser Uncle Scrooge, né? Ou seja, tio pão duro, uma palavra que tem um sentido meio de pão duro, de ranzinza, essa coisa aí toda aqui em português. Então ele acaba, né, sendo aquele cara que literalmente para a nossa realidade é um verdadeiro pão duro. Ele gasta o mínimo, se recusa a gastar com até alimentos e tal, ele só pensa o dinheiro. Então ele se tornou, né, para alguns, não se tornou não, ele é, para muitos estudiosos, um avarento, um capitalista selvagem. Aquele cara que faz do dinheiro a sua única razão de viver e esquece todos os outros, né? Embora o tio Patinhas, ele tenha uma história de vida nos próprios quadrinhos bem interessante. Ele não nasceu rico, ele era muito pobre lá na Escócia e quando criança ele foi trabalhar de engraxate, né? Com 10 anos ele comprou uma caixinha e foi trabalhar de engraxate. E demorou muito para que ele conseguisse o seu primeiro cliente como engraxate. E quando conseguiu, esse cara deu uma moedinha para ele, que é a famosa moedinha número 1, que ele passou a usar como amuleto. Ele disse: esse foi o meu primeiro dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho, o meu esforço, e vou guardar para que ele traga mais dinheiro. E essa moedinha número 1 do tio Patinhas, então, se transformou no verdadeiro amuleto para que ele fosse acumulando suas fortunas. Uma coisa também interessante é que o tio Patinhas, apesar de toda essa avareza, ele defende muito o trabalho, né, a força de vontade, a dedicação própria para se vencer na vida. Então é bem naquela visão capitalista, né? Ou seja, do individualismo, do capitalismo, ou seja, você tem que trabalhar, você tem que batalhar para ir conseguindo as coisas e para se sobressair numa sociedade capitalista. O tio Patinhas é, acima de tudo, para os estudiosos, um símbolo do capitalismo. Mas para a gente que gosta de história em quadrinhos, para os seus fãs, esse pato ranzinza, esse pato avarento nos faz dar grandes gargalhadas e nos conta histórias muito engraçadas que deixam a todos bem relaxados, rindo até dos seus próprios problemas. Então, além da história, o caso do dinheiro pegajoso, né, que trazia o tio Patinhas como coadjuvante, a HQ do tio Patinhas número 1 trazia pequenas histórias de uma página só, como esta aqui, ó, do Banzé. Trazia histórias de personagens, alguns que estão esquecidos hoje praticamente, né? Como o Zorro do Walt Disney. É um material bem interessante, aquele Zorro que na época fazia muito sucesso na TV, né? Zorro de capa e espada com Sargento Garcia. Então essas histórias eram muito legais e hoje, né, elas não aparecem mais nos nossos quadrinhos praticamente. Então nós tínhamos também histórias do Professor Pardal, né, histórias do Peter Pan com o Capitão Gancho, né? Aqui uma história bem interessante, já que a revista foi lançada em dezembro de 63, né, o tio Patinhas 1, ele trazia uma história de Natal do Peter Pan, o rapto do Papai Noel, quando o Capitão Gancho, né, rapta lá o Papai Noel. E no final ela fechava também com mais uma história do tio Patinhas, certo? Então era uma revista bem interessante, um mix bem interessante, né? Várias histórias que agradavam a todos e seria também graças a ela que mais à frente seria lançado o Almanac Disney. Certo, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Fiquem conosco, nos acompanhe aí nas redes sociais, no Instagram, pelo YouTube. Mande sugestões, críticas, perguntas, certo? Que a gente vai começar a responder agora. E hoje nós falamos do tio Patinhas número 1. Então se inscrevam com a gente, participem e até o próximo HQ7.